Irmãos, nesse momento nós faremos a oração pastoral. Em seguida nós teremos a ministração da palavra de Deus. Santo Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Te agradecemos por esse momento tão oportuno que o Senhor nos concede para que possamos ouvir a tua palavra e sermos, ó Deus, ensinados por ti. Nesta manhã, Senhor, ensina-nos o teu evangelho para que nós possamos praticar as ordens que o Senhor nos dá para a vida na justiça. Deus Santo e amado, agora faz com que o nosso entendimento compreenda verdadeiramente o que o Senhor tem a nos ensinar por meio da mensagem, a mensagem evangélica, que é suficientemente poderosa para mudar as nossas vidas e nos moldar à tua vontade. Para a glória de Cristo, em nome do Rei, é que oramos, agradecidos pelo bem que a nós o Senhor fará. Oramos, Senhor, habilitados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos nos assentar. Números capítulo 4. Irmãos, fazendo uma introdução aqui ao texto, para que a gente compreenda até de forma mais fácil o que é que o texto como ele nos conduz. Observe que, apesar de você ter em mãos aí um texto extremamente grande, você tem 49 versos, o texto ele sofre 3 divisões. Perceba, essas divisões elas são bem fáceis de serem localizadas aqui dentro do próprio texto. Por exemplo, ele sai do verso 1 até o verso de número 16. Veja, no verso 1, você tem a expressão: e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. No verso 17, no verso 16 encerra o texto, porque no verso 17 você tem assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. Então, veja, do verso 1 ao verso 16, você tem a primeira divisão do texto. A segunda divisão do texto é chamada divisão curta. Vai do verso de número 17 até o verso número 20, porque já no verso número 21 você tem a expressão: falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Então veja, essas palavras, falou mais o Senhor, significa dizer que nós temos ali um encerramento de uma sessão, encerramento daquilo que algumas vezes já falei aqui, né? De uma perícope, né? De um texto. Então veja, como eu vou pregar em todo o capítulo 4, então veja. Então, a primeira parte do texto, do verso 1 ao verso 16, segunda parte do texto, do verso 17 ao verso 20, e a terceira parte do texto, ela é ainda maior do que a primeira parte, vai do verso número 21 até o verso número 49. Ok? Então, todas essas partes são intercaladas com essa expressão: falou mais o Senhor, falou o Senhor. Então, essa expressão, e falou o Senhor, significa dizer que, entenda, nós estamos dentro de um texto em que ele, portanto, possui essas divisões. Agora, veja, como é que nós fazemos o entendimento de que esse texto é uma unidade? Todo o capítulo 4 é uma unidade. Não poderia ser, por exemplo, 3 textos. O pastor poderia pregar do verso 1 ao verso 16, aí, próximo dia do Senhor, ele falaria do verso de número 17 ao verso 20. Aí, domingo que vem, eu poderia ainda mais falar sobre o verso 21 ao verso de número 49. Perceba, o que vai nos dizer o que são perícopes grandes dentro do texto, para que a gente possa entender como esse texto é dividido por assuntos,
é essa expressão, e falou o Senhor. E falou o Senhor. Veja que quando você está no verso número 17, você encontra a mesma palavra que está no verso número 1. No entanto, quando você olha para o verso 21, você tem um acréscimo nessa mensagem. Não é e falou o Senhor, é assim, falou mais o Senhor. É porque o verso 21, ele está dando continuidade ao assunto que fora começado no verso de número 17. De fato, esse texto aqui, ele possui, o capítulo 4 todo, ele possui apenas 2 unidades. Vai do verso 1 ao verso 16, depois do verso 17, uma unidade mais longa, né? Até o verso de número 49. Sempre que dentro dessa unidade mais longa, da segunda parte, você tem essa divisão, né? Verso 17 ao verso 20, depois verso 21 ao verso de número 49. Do que está tratando o texto aqui, o capítulo de número 4? Se você observar, nós sabemos o que trata o texto a partir das suas introduções. Você terminou de ler essa expressão, e falou o Senhor, e falou mais o Senhor. Então você tem logo no verso subsequente, por exemplo, no verso de número 2, o que é que o Senhor está ordenando no texto. Observe essa primeira parte: fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Nós temos aqui o assunto. Então, na primeira parte do texto, o Senhor está se dirigindo especificamente a uma parte dos filhos de Levi. Segundo assunto que é tratado no texto, verso 18 e verso 19 diz assim: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Veja, nós temos aqui o Senhor diz assim: como aqueles a quem eu chamei para servir diante da tenda da congregação serão preservados. Então, o segundo assunto que nós temos no texto é Deus preservando aqueles quem Ele chamou. Então, primeiro assunto, Deus chamando uma parte da tribo para que possa lhe servir. Segundo assunto do texto, Deus mostrando como essa parte quem Ele chamou será preservada. Agora, veja, na subdivisão da segunda parte, você tem aí os versos de número 22 e 23, a continuidade de um assunto. Verso 22: fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Esse será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, que está junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Pronto, nós temos agora o assunto subsequente: Deus levantando auxiliares para que possam auxiliar os coatitas. Os coatitas serão aqueles que estarão no serviço na tenda da congregação, trabalhando diretamente com as coisas santíssimas. Depois nós temos o levante da parte dos gersonitas para auxiliarem, para levar os utensílios da tenda da congregação. Então, 3 assuntos nós temos aqui para tratar no capítulo 4. Primeiro, Deus conclamando para si a tribo dos parte da família dos coatitas, tribo não, desculpe, irmãos, parte da família dos coatitas. Deus depois dizendo como essa família deveria ser preservada. E em terceiro, Deus levantando ainda auxiliares para que os utensílios da tenda da congregação pudessem ser levados de forma adequada. Então ele faz um levante da tribo dos
gersonitas. Então, são esses três assuntos que nós temos aqui no capítulo 4. Então, só para lembrar aqui aos irmãos, a primeira divisão do texto, verso 1 ao verso de número 16, segunda divisão do texto, verso de número 17 até o verso de número 49, sendo que essa segunda divisão, ela sofre aí uma subdivisão. A subdivisão vai do verso de número 21 até o verso de número 49. Bora expor aí o texto, irmãos. Então, observe bem, irmãos, como Deus zela e cuida para que os seus filhos possam cultuar bem. Veja, nós estamos cansados de ouvir. Desculpa, retira a palavra cansado. Talvez essa palavra não é a mais adequada. Veja, mas nós estamos palavra eu usaria aqui. Mas veja, nós já ouvimos várias vezes, inclusive hoje, Deus convocar o seu povo para que possa servir. Quando eu disse cansado de ouvir, é como se a gente tivesse farto de ouvir Deus convocar o povo. Então é por isso que ela é inadequada, completamente inadequada. Veja, nós já ouvimos várias vezes Deus convocar o seu povo para o culto. Então, cada crente já sabe, eu tenho que cultuar a Deus, eu tenho que me dispor à casa do Senhor, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, porque eu serei educado pelo Senhor, eu serei ensinado nas verdades, mas dia do Senhor eu já sei, eu vou ouvir Deus, então eu vou me dirigir à casa do Senhor, porque meu intuito é ouvir o Senhor. Isso aí todo mundo aqui, de certa maneira, é ensinado e ouve dominicalmente, dia do Senhor a dia do Senhor, nós ouvimos e recebemos a mensagem de santa convocação. Agora, vejam só, sabendo nós que vamos cultuar a Deus, devemos saber também que Deus vai cuidar de quê? Do seu culto. Deus vai cuidar do seu culto. E para tanto, Ele sempre terá homens a quem Ele chamou e habilitou, ensinando por meio da sua palavra, a habilitação que Deus nos dá, é o seu ensinamento que Ele nos lega através da sua palavra, de como nós podemos servir para que as coisas concernentes ao culto possam ir bem. As coisas concernentes ao culto possam ir bem. Então vejam só, seria um desastre a gente chegar ao culto para adorar a Deus no lugar onde os crentes se reúnem, e ao chegar ao culto nós temos literalmente uma bagunça, né? E para ainda ser mais trágico ainda, veja, a gente não receber ou não ser habilitado na palavra do Senhor, ou seja, a gente não ser ensinado por Deus conforme Ele requer de nós no seu Evangelho. A gente recebeu uma outra mensagem contrária à verdade soberana do Senhor. Em outras palavras, ao invés de ouvirmos a Deus, ouvimos uma outra coisa. Isso seria ainda muito mais trágico, muito mais trágico. Veja, pode até nos faltar as coisas periféricas do local de culto. O local de assento pode faltar aquilo que nos dá ainda um melhor conforto, como uma ventilação, pode faltar, mas uma coisa imprescindível que não pode faltar ao culto é a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus que é nos dada por meio da palavra. Isso ainda seria muito mais trágico. Então você vai ver que Deus vai cuidar para que o culto vá bem. Deus vai cuidar para que o culto vá bem. Então vejam só como Ele faz esse cuidado. Assuntos, verso 2 em diante diz assim: fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e porão por cima uma coberta de pele de texugos, um animalzinho pequeno que habitava naquela região, principalmente aos desertos,
um pouco maior do que um gato, né? Então ele tinha uma pelagem um tanto grossa e ao mesmo tempo viscosa, é como se fosse um veludo a pele do texugo. Então esse animal ele era abatido, né? E a sua pele era costurada, era trabalhada, e ela servia, portanto, né, como se fosse um couro para cobrir aqui cobrir aqui parte da tenda da congregação. Então o texto diz assim: poriam por cima da coberta de pele de texugos, e sobre ela, a arca, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição, a mesa da proposição era a mesa onde era colocado os pães, onde o sacerdote, portanto, ele fazia a divisão. Estenderão um pano azul, e sobre ela porão pratos e colheres, as taças, os jarros para libação. Também um pano contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus arais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. Aí tem mais ordem: e tirarão as cinzas do altar. Veja, no que é que eles estão trabalhando aqui? Vocês já estão vendo que os coatitas estão trabalhando literalmente dentro do local do culto. Eles estão lidando literalmente com as partes que são chamadas de coisas santíssimas ao Senhor. Eles estão dentro da tenda da congregação, estão trabalhando parte a parte da tenda da congregação. Trabalham a mesa, trabalham o altar, trabalham a arca, trabalham toda a parte interna. As cinzas são eles que são os responsáveis. Então veja, o local onde o animal é ferido e portanto morto, abatido e queimado, é eles que vão trabalhar esse local. Eles estão trabalhando com toda a parte interna, toda a parte interna. Qual é a mensagem que o texto aqui está colocando aqui perante os filhos da aliança? Veja, que Deus teria homens específicos que com muito cuidado e zelo por suas vidas trabalhariam internamente o local público da adoração dos filhos de Deus. Em outras palavras, Deus zelava pelo local de culto, pelo ambiente adequado de culto e pela forma e estilo de culto que os seus filhos lhe dariam. Não seria um culto aleatório, não seria um culto à parte das ordens do Senhor, mas seria um culto extremamente trabalhado, extremamente zeloso, um ambiente extremamente limpo, extremamente adequado para que os filhos da aliança pudessem adorar a Deus. Os filhos da aliança iriam chegar naquele local, iriam ver literalmente um local cuidado e zelado pelo Senhor. Veja, é dessa forma que nós vemos que Deus zela pelo culto. É dessa forma que nós vemos que Deus ele zela pelo culto. Ele zela pela aparência do culto. Ele zela pela aparência do culto. Ele zela pelo ambiente de culto. Ele zela pelos adoradores do culto, mas muito mais, ele zela pela sua glória. Era neste local onde os homens estão tendo um máximo de cuidado que ele, portanto, se revelaria. Ele se revelaria. Qual o impacto dessa mensagem para nós? Nós sabemos onde o Senhor se revela hoje. Veja, o capítulo 4 de Números diz assim: nós podemos saber onde o Senhor anteriormente se revelava.
se revelava no meio dos seus filhos, junto à tenda da congregação, um local extremamente agradável para que o povo pudesse adorá-lo. Uma pergunta fica: e nós temos que zelar pelo ambiente que Deus se revela hoje? Nós temos que ter esse mesmo cuidado que o Senhor teve, levantando uma família, a família dos coatitas, para cuidarem do ambiente, zelar do ambiente que Deus se revelava ontem? Primeiramente, nós temos que saber onde é que Deus se revela hoje. Na antiga aliança, eu sei muito bem onde ele se revelava. Primeiramente, ele se revelava aqui na tenda da congregação, depois foi se revelar lá no templo. Mas entenda, na antiga aliança, eu sei onde ele se revelava. A pergunta é: e onde é que Deus se revela hoje? Essa pergunta também era a pergunta da mulher que se encontrou com Jesus, uma mulher samaritana. Ela tem essa mesma preocupação. Ela tem essa mesma preocupação. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo número 4, você vai ver que é a mesma intenção dela. João capítulo 4, nós lemos o seguinte: João capítulo 4, verso 19, diz assim, 19 em diante: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Em outras palavras, está dizendo assim: nossos pais adoravam aqui nesse monte, porque julgavam eles que Deus se revelava nesse monte. Vós dizem que é em Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que vocês estão dizendo que ele se revela. Ela continua: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Está dizendo assim: a adoração ao Senhor nem sempre será aqui em Jerusalém, nem sempre será, aliás, nem será aqui no Monte Gerizim, nessas terras, e nem será nas terras de Jerusalém. Aí ele agora vai reclamar a quem eles pensam que adoram. Vós adorais o que não sabeis. Então veja, ele está dizendo assim: a adoração de vocês é uma adoração falsa, porque uma adoração enganosa, porque vocês primeiro estão adorando o que vocês não conhecem. É o estilo da adoração, né? Você tentar adorar um Senhor, ou você tentar adorar Deus e adorar Ele de outra forma, é mesmo que você está adorando um Deus que você nunca nem viu, que você não conhece. Então o que ele está dizendo assim: o problema de vocês é que vocês fazem um falso culto. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então está dizendo assim, o estilo, a qualidade e a essência da adoração. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Terminando aqui, ele diz para a mulher: veja, chegará um momento em que nem nessa terra de Samaria, nem na terra dos judeus, em Jerusalém, o Senhor será adorado. E verdadeiramente foi. Quem conhece a história sabe que chega um momento em que os fiéis do Senhor são expulsos da terra de Jerusalém. A adoração ao Senhor literalmente cessou naquelas terras. Então, aonde o Senhor estará se revelando? Aonde o Senhor estará se revelando? Cristo vai dar uma dica aqui no texto. Ele vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ao falar essa palavra aqui, espírito, ele está dizendo que os verdadeiros adoradores estarão vivos, espiritualmente vivos, e verdadeiramente eles serão livres para adorar o Senhor, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Agora, onde os filhos de Deus adorarão ao Senhor? Se a regra é em espírito e em verdade, espiritualmente vivos,
e verdadeiramente livres do pecado, então nós temos que descobrir quem são esses que estão espiritualmente vivos, verdadeiramente livres do pecado. Quem são estes? E onde eles estão, para que nós saibamos onde Deus está se revelando. Interessante é que o livro de Atos nos dará uma dica sobre isso. Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 8, nós temos ali o Senhor narrando a descida do Espírito Santo, né? Verso 1 ao verso 8, estende-se ali até o verso número 13. Veja que quando você chega no final do verso número 13, você tem do verso 9 ao verso número 13 uma lista de nações onde homens ouviram a pregação do Evangelho. Na continuidade do capítulo 12, você vai ver que esses homens que ouviram o Evangelho, muitos deles, um total de quase 3.000 homens, tiveram as suas vidas resgatadas por Cristo, a pregação de Pedro. De tal maneira que nós temos depois um número de igrejas sendo espalhada por toda a Ásia. A Ásia Menor recebe, portanto, um vasto número de igrejas. Entre elas, por exemplo, a igreja de Corinto, onde crentes reunidos formaram um grupo de adoração a Deus. Então, quando você pega a carta de 1 Coríntios, você tem lá Paulo falando justamente isso. E no ensinamento do capítulo 3, Paulo vai dizer uma verdade que agora nós começamos a descobrir, aonde Deus se revela. Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que sois templo, sois casa de adoração, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, ou está no meio de vós. Está no meio de vós. Veja, Números capítulo 4, Deus zela pelo interior do local da adoração, que era naquele local onde ele se revelava. Agora, nós sabemos, por meio da doutrina, que Deus agora também guarda e zela o local onde ele hoje se revela. Paulo diz assim: não sabeis vós, sois templo, morada do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós, ou está no meio de vós, também pode ser traduzido dessa maneira. Você chega lá em Hebreus capítulo 2, você sabe literalmente que Cristo está no meio da congregação, proclamando a nós a verdade de Deus e cantando conosco o cântico. Agora veja só, pelo que Deus zela. Qual é o local onde Deus agora está zelando? Porque é o local onde ele se revela. Qual é o local que ele zela agora? O meio da congregação. Aonde a congregação está reunida, Deus vai começar a zelar. Não se engane, eu não estou falando aqui desse local, não. Não é desse local que eu estou falando. Estou falando que quando os crentes se reúnem para adorar a Deus, conforme o mandato da sua palavra, Deus se revela naquele local onde os crentes estão reunidos. Deus se revela no meio daquele povo. Qual é o local agora que Deus zela, irmãos? Ora, se Deus zela o povo reunido, quem ele zela? O povo, irmãos. É o povo que ele zela, porque é esse povo reunido que manifesta a sua glória. É esse povo reunido que fala da sua grandeza. É esse povo reunido que canta louvores ao Senhor. É esse povo reunido que faz o mundo saber, literalmente, da grandeza de Deus, da eficácia do seu poder e da justiça do seu juízo. É esse povo reunido. Então, Deus zela agora pelo povo. É pelo povo que Deus zela. É a esse povo, por exemplo, por esse povo que ele deu o seu filho. Entenda? É cuidando desse povo e chamando a atenção desse povo, inclusive ao arrependimento, que ele zela pelo local onde ele agora também se revelou, também se revela. Cuidando do povo, cuidando do povo. Então, assim como ele cuidou do interior da tenda da congregação, onde ele se revelava, ele cuida de nós. Ele cuida de nós.
Veja, e ele cuida de cada parte de forma bem específica. Atente que no texto de Números capítulo 4, Moisés salta-nos aos olhos sempre uma palavra a quem ele afirma sobre ela está fazendo as coisas. Ele usa a palavra assim: e este é o mandado do Senhor. Veja, a cada ordem que ele recebe do Senhor, ele vai justificar a palavra, dizer assim: porque este é o mandado do Senhor. Por que ele usa essa expressão? Porque este é o mandado do Senhor. O motivo dele usar essa expressão aqui dentro do texto do capítulo 4 é dizer assim: por causa da palavra de Deus, fiz o que faço, fazemos o que o Senhor ordena. Por causa de quê? Da palavra de Deus. Agora, veja, por causa da palavra de Deus, por causa do exercício da palavra de Deus, o Senhor vai zelando internamente de nós. Como é que Ele cuida de nós internamente? Que instrumento Ele vai usar? Ora, se Ele usou a palavra para ordenar a família dos coatitas e depois a família dos gersonitas para cuidar do exterior do templo, veja, mas se Ele usou a palavra para cuidar internamente do local da adoração, no meio de nós Ele utiliza-se também do exercício da palavra de Deus. Quer ver isso? Abra sua Bíblia aí em Efésios. Abra a escritura no livro de Efésios, capítulo número 5. Verso número 19. Veja o que ele vai usar para cuidar internamente do local onde se revela o povo reunido, né? Verso 19 diz assim: falando entre vós. A palavra entre vós é no meio de vós. Salmos, hinos e cânticos espirituais, nós sabemos aqui que é uma referência tripla aos salmos, né? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Senhor e Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Abra sua Bíblia também em Colossenses capítulo 3, veja se ele não vai usar da mesma expressão para zelar internamente do local onde ele se revela. Colossenses capítulo 3, ele diz assim, a palavra 3,16, desculpe, irmãos, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obras aqui se refere até mesmo à oração. Então, perceba aí, a forma interna como ele cuida do local público da adoração, também continua sendo a sua palavra. Veja, o que nos limpa da sujeira do mundo e do pecado, o que nos faz orientados acerca daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos crer, daquilo que devemos falar, daquilo que devemos e como devemos servir, o que devemos acreditar é a palavra de Deus. Portanto, veja, sob o mandado do Senhor, levantou-se a família dos coatitas para zelarem do interior do local público da adoração. Veja, sob o mandado do Senhor, a palavra de Deus agora zela internamente pelos crentes. Deixa eu fazer aqui uma pastoral. Vez por outra, graças a Deus que não é certo, mas é vez por outra, aí é infelizmente. Alguém diz assim, quando está passando por algum problema, assim, eu vou pegar esse meu menino, e é crente que diz isso, não vai ficar pensando que é outra pessoa não. Vou pegar esse menino e vou levar para o psicólogo. Vou pegar esse menino e vou levar para a orientadora. Eu fico pensando, meu Deus, que tragédia. Uma tragédia. Você pegar
uma criança, filha da aliança, e vai levar para uma pessoa dar conselhos seculares, conselhos que em nada tem a ver com a verdade de Deus, em nada tem a ver com a verdade de Deus, conselhos que vão satisfazer no erro o coração daquela criança. Eu vou levar para o psicólogo. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Pegue seu filho, pegue a sua filha, se pegue, ou pegue alguém, filho da aliança, filho da promessa do Senhor, que faz parte da igreja de Cristo. Se você percebe que essa pessoa tem algum problema, leve essa pessoa às Escrituras. Psicólogo do crente é o Senhor. Quem cuida da alma dos crentes é o Senhor, não é psicólogo. Não é psicólogo. Quem cuida da alma dos crentes é o Senhor, irmãos. Não são conselhos seculares que farão com que o seu filho seja admoestado na prática da justiça de Deus. Talvez nem de Deus o psicólogo fale. Eu nem sei qual é a religião desse povo. Também não preciso nem saber. Se não serve ao Deus da verdade, é uma falsa religião, certamente. Certamente, é uma falsa religião. Veja, se você tem problemas com seu filho, com sua filha, leve ele às Escrituras. Eduque e mostre a ele acerca do temor do Senhor. Fale a ele a natureza do pecado, de quem ele é criação. Mostre para ele a superioridade de Deus. Veja, se ele está com algum temor, mostre para ele a grandeza de Deus, revele para ele à luz da palavra a grandeza do Senhor e a eficácia do seu poder. Se ele está com crise de identidade, fale para ele das Escrituras, mostre para ele como os filhos da aliança foram formados, de onde eles vieram. Não tente adequar o seu filho, não tente adequar o seu filho, não tente adequar o seu povo nesse mundo secular. Tente adequar o seu povo às Escrituras. Você, como crente, é responsável pela sua casa, pelo pastoreio, pela guarda, pela manutenção do seu lar. Então, cuide da alma dos seus com as Escrituras, não com a psicologia secular. E não com a psicologia secular. Então leve a sua família a palavra de Deus. Veja, se foi a palavra de Deus, se foi a palavra de Deus que cuidou internamente sob o mandado do Senhor da adoração na antiga aliança, no antigo pacto, veja, é a palavra de Deus que cuida dos crentes hoje. Hoje é a mesma palavra de Deus. Ah, pastor, mas será que vai cuidar mesmo? Veja, pastor, será que isso vai acontecer mesmo? Será que é a palavra de Deus que resolve isso? Ora, deixa eu lhe dizer um negócio: se a palavra de Deus não resolver, não há mais quem resolva. Paulo diz assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Veja, e é tão poderosa esse poder, que Paulo diz aqui no livro de Romanos, capítulo de número 1, o seguinte, irmãos. Veja o que Paulo diz. Verso número 16 e 17. Eu queria que vocês vissem com atenção. O texto é conhecido nosso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do homem religioso que vive na falsa religião. É assim, aquele que vive na falsa religião, o Evangelho muda a vida dele. Aí ele vai dizer o seguinte: e também do grego, aquele que se diz que não tem religião alguma, ou que tem a religião completa e que adora vários e vários deuses. Lembre que o grego ele tem vários deuses para servir. Observe o que é que diz Atos capítulo de número 17, quando Paulo se encontra no Aerópago, local onde os deuses gregos, os deuses helênicos se faziam presentes. Então vejam só, se Paulo está dizendo aqui que a vida do judeu e que a vida do grego, um símbolo de todo gentil, é transformada pelo Evangelho,
imagina a vida de um filho da aliança, imagina a vida de um crente, será transformada por quê? O mesmo evangelho. O mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Que muda a vida de crentes é o evangelho, irmãos. Que muda a vida de crentes é o evangelho. Cuide da alma da sua família com o evangelho. Cuide, zele pela alma da sua família com o evangelho. Isso é imprescindível. Imprescindível. Não tente tomar outra rota. Você entrará no caminho de incredulidade. Caminho de incredulidade. Então nós vimos aqui na primeira parte do texto como Deus cuida internamente da adoração. Agora, a pergunta: e como é que Deus vai cuidar externamente da adoração? Bora lá para o livro de Números novamente. Agora, observe como Deus ele vai zelar pelo exterior do seu povo. Ele não somente cuida do nosso interior, mas veja, ele vai cuidar também do exterior. Então, observe aí Números, capítulo de número 4, verso 17, diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Veja, do verso 17 ao verso de número 20, o Senhor agora vai começar a cuidar das coisas exteriores. Mas primeiramente ele vai preservar os coatitas. Existem coisas que os coatitas não fariam. Quais seriam elas? Eles não laborariam, não trabalhariam com a coisa santíssima. Lembrem, eu já preguei aqui na igreja, o formato da tenda da congregação era o seguinte: você tinha um pátio externo, você tinha a tenda, né, o quadrado, e você tinha uma divisória. A divisória marcava dois locais com dois nomes muito claros, né? O local santo e o local santíssimo ou santo dos santos. Esse local era separado por uma tenda. Lembram disso? No templo também tem esse mesmo formato. Você tem um local santo e você tem um local chamado Santo dos Santos. Um local que era separado por uma tenda. Um local que era separado por uma tenda. Uma tenda grossa, feita de couro curtido. E que somente nesse local o sumo sacerdote entrava. Veja, no mais íntimo da adoração, somente o sumo sacerdote entrava. A pergunta que fica: o que fazia o sumo sacerdote ali? O que fazia o sumo sacerdote? Veja, o sumo sacerdote entrava lá no local Santo dos Santos e oferecia a oferta para que a culpa e o pecado fossem tirados. E ele era o único que era responsável por fazer toda a limpeza do local, daquele local. Ninguém mais entrava. Ninguém mais entrava. É interessante como o livro de Hebreus vai interpretar isso para nós agora, na nova aliança. Ele vai dizer que agora nós temos um sumo sacerdote, e ele vai atribuir a Cristo esse ofício. Ele vai atribuir a Cristo esse ofício. E vai dizer que Cristo, entrando no local Santo dos Santos, fez a purificação do povo. Através de um sacrifício perfeito e completo, dando a sua vida. Dando a sua vida. Perceba essa coisa, irmãos. Agora, na nova aliança,
nós devemos saber quem é aquele que limpou os nossos pecados, quem é aquele que, por meio do sacrifício, fez algo inimaginável que mais ninguém poderia fazer. E devemos saber qual o resultado específico dessa purificação. Não somente o povo tem pecados perdoados, mas o povo tem a culpa retirada, a condenação ela é retirada. O débito é pago e a condenação não é mais posta, não é mais colocada, não é mais conhecida. Então veja, nesse momento, irmãos, nós devemos saber que Cristo entrou no local mais profundo da adoração e, dando a sua vida, Ele nos limpou e nos tirou a culpa, limpou os nossos pecados e nos tirou a culpa. Talvez no momento mais difícil da vida de alguém diga assim: olha, eu estou extremamente amargurado, ou estou extremamente abatido, ou estou extremamente para baixo, extremamente depressivo. Eu me encontro num vale onde não encontro o rio, eu me encontro num vale onde está escuro, eu me encontro num vale que dele não posso sair. Veja, Cristo é o único que pode visitar, portanto, a alma dessa pessoa e lá fazer uma limpeza e ajudá-lo. Isso porque é que você tem que pregar para seu filho a palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus para aquele que está abatido, para aquele que está em dificuldade, simplesmente você está levando Cristo para a alma dele. Você está colocando Cristo lá na alma dele, lá no recôndito dele, lá no esconderijo, onde somente Deus pode entrar. Domingo último eu disse aqui, irmãos, existe alguém que nos conhece muito bem. Eu disse: somos nós mesmos. Nós nos conhecemos, isso é algo lógico. Mas é alguém que nos conhece muito mais do que nós, que é o autor da nossa existência, aquele que sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes. Não foi essa oração que Pedro fez ao Senhor, capítulo 1, na hora da seleção entre José e Matias, quando ele diz assim: ó Senhor, aquele que sonda os corações dos homens, revela-nos. Veja, nós temos alguém que sonda o coração do crente, sonda a alma do crente, e esse é o Senhor. E esse é o Senhor. Eis o motivo por que você deve levar Cristo ao coração do seu filho, ao coração da sua família. Não é filosofia, não é uma teologia que divague acerca de muitas coisas, mas é Cristo ao coração do homem. Interessante, irmãos, vou usar aquela mesma expressão que eu usei aqui quinta-feira, né? Boa parte de vocês estavam aqui na quinta-feira. Então veja, eu disse, às vezes a pregação do Evangelho, e até disse assim, no meio reformado, falando literalmente do nosso meio, o que está faltando é verdadeiramente a pregação do Evangelho. Você chega para conversar com a pessoa, aí a pessoa cita para você vários e vários livros, né? Várias e várias obras, porque fulano diz isso, ciclano diz isso, fulano de tal escreveu isso em tal local, ciclano escreve um livro falando sobre isso, e ciclano diz mais sobre isso, e ele trata esse ponto dessa seguinte maneira, e ainda fulano de tal ele diz assim, ó, isso aqui, aí você diz assim, você está ali naquela conversa e diz assim, bicho, poxa vida, pensa como eu sou ignorante, não sei nada disso. Se tem uma coisa que eu sou agora, eu sou extremamente ignorante, porque eu não tenho conhecimento disso. Mas quando o Evangelho é pregado, quando a palavra de Deus é falada, qual é a conclusão que a pessoa chega? Nossa, como eu sou extremamente pecador. Veja a diferença. Nossa, como eu sou extremamente pecador. Como pode operar um Cristo desse e eu não saber? Como pode ter um Cristo desse e eu não servi-lo? Então veja, é Cristo que você tem que levar para o coração da sua família. É Cristo que você tem que levar para o coração da sua família. Não é outro Senhor, é Cristo. É
Cristo que tem que ser levado ao coração da sua família. Cristo é o seu psicólogo, é o seu médico interior, é aquele que faz a higiene da sua alma, é aquele que limpa a alma, é aquele que zela e que cuida da alma, aquele que pega a alma nos braços e cuida dela com extremo carinho, é aquele que leva a alma para um local específico e trata literalmente das feridas, colocando ali o remédio adequado. Então tome a palavra sempre em suas mãos e pregue Cristo para ela. Veja, foi fazendo com que houvesse sumo sacerdote que a família dos coatitas foi preservada. É tendo crente um sumo sacerdote que sua vida é preservada. Por causa dos sumos sacerdotes, os coatitas foram preservados. Por causa do sumo sacerdote, o povo da nova aliança é preservado. Bora ver a parte externa, né, do contexto. Perceba, verso de número 21 em diante, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço, para executar o ministério da tenda da congregação. Aí o Senhor agora diz qual é o ministério. Será o ministério das famílias dos Gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de pele de texugos, que está por cima dele, a cortina da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos de Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos de Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar. Ou seja, Deus colocou guardas, meio que olheiros, entre o povo, para que pudessem fiscalizar o povo, né? Filhos de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço, para administrar o ministério na tenda da congregação. Este, pois, será a responsabilidade do ministério no seu cargo, segundo o seu ministério na tenda da congregação: os tábuas do tabernáculo, seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, em todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, e contarei os objetos que ficarão a seu cargo, não por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. E os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos que deles foram contados,
que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados, foram 8.580, conforme ao mandato do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara Moisés. Então aqui nós temos a parte mais longa do texto, né? Então veja, agora Deus vai cuidar assim da parte externa. Você tem aqui uma família que foi levantada, ela cuidará de utensílio para utensílio. O Senhor ainda diz assim, e ainda irá nomeá-los, os utensílios, nome por nome, e dos filhos dos jaçoneiros vão cuidar desse objeto. Aí ele diz assim, sob o mandado do Senhor, por causa do mandado do Senhor. Deus está cuidando da parte externa agora do local. O que é a parte externa? Ela deveria ser bem preservada, ela deveria ser bem cuidada. O motivo é um. A parte externa é aquela primeira parte que os nossos olhos veem. É a primeira parte que os filhos dos ímpios, inclusive, veem. Veja, quando o mundo nos olha, quando o mundo nos observa, ele não nos observa o interior. Lembre-se que somente o interior é o Senhor que pode sondar, mas o mundo vê, portanto, o nosso exterior, aquilo que popularmente nós dizemos assim, o mundo vê a nossa capa, mas é o que o mundo vê, é o que o mundo vê. Veja, se eu cuido do meu interior, como é que eu cuidaria do exterior? Observe uma regra que tem aqui no texto da segunda parte, que ela é idêntica à regra da primeira parte. Veja assim, homens de 30 a 50 anos devem cuidar do ministério da tenda da congregação. Deixa eu fazer apenas uma ponte com a nova aliança. É com 30 anos que Cristo é levado ao batismo para que possa cuidar da ministração da palavra de Deus. Lembre, só depois de passar pelas águas do Jordão é que Cristo começa a pregar o Evangelho. Antes disso, você não tem uma voz de Cristo, uma sequer voz de Cristo ensinando o Evangelho. A exceção aqui, que não seria uma exceção para isso, foi quando ele tinha 12 anos, que os doutores da lei o instigavam acerca da própria lei. Veja, mas você tem depois do batismo, dos 30 anos, Cristo pregando o Evangelho, ensinando a palavra do Senhor, ensinando a lei ao povo. Então veja, na segunda parte e na primeira parte você tem, portanto, essa pontezinha de ligação. A ordem é homens de 30 a 50 anos. Nesse lapso, eles deveriam cuidar das coisas concernentes à casa do Senhor. Essa ponte, inclusive, faz ver o seguinte: que conforme a casa do Senhor era trabalhada internamente, o seu exterior recebia, portanto, os benefícios. Internamente, o povo recebia o quê? O mandado do Senhor, para externamente cumprirem. Internamente, o Senhor nos dá a palavra, para externamente nós cumprirmos. As obras que fazemos sobre as regras do Senhor, lembrem de Efésios capítulo 2, aquelas obras estabelecidas por Deus para que possamos andar por elas são vistas exteriormente, mas elas são frutos do cuidado interno de Deus. Em outras palavras, o nosso exterior só demonstra aquilo que está coberto, aquilo que é dado no nosso interior. Você sabe por que é que homens e mulheres hoje se vestem tão sensuais? Porque o seu interior é sensual. Veja, eles só colocam para fora, obviamente, vão colocar fora aquilo que está cheio o coração. Não é isso que nos diz a palavra de Deus? Não é ditado popular, não, é ditado bíblico. A boca fala, exterior
Do que está cheio o quê? Está cheio o coração. Eis o motivo de Deus trabalhar primeiramente o interior da adoração, para que em consequência disso o exterior seja trabalhado. Veja, a mãe pode dizer para a filha assim, ou para o filho dizer assim: eu não vou comprar mais essa roupa para você não, eu não vou mais lhe dar o direito de vestir essa roupa. Antes de você reclamar das coisas externas do seu filho, lance para ele coisas que deverão ficar internas nele. Se você muda o exterior e não muda o interior, você faz do seu filho, você faz da sua família, você faz dos adoradores o quê? Sepulcros caiados, que são belos por fora, mas são podres internamente. Trabalhe prioritariamente o interior deles. Leve a palavra e leve a Cristo, para que o exterior possa ser o quê? Belo. Lembre-se, Deus zela pelo exterior dos seus filhos. Não é à toa que Ele reclama sobre nós o quê? Livrai-vos de quê? Da aparência do mal. Livre-se dessa aparência do mal. Ou seja, preze pelo que é correto, preze por aquilo que os homens veem de você, preze por isso, preze por isso. É por isso que o crente, ele tem que ser entre os homens o mais reto deles. A nossa justiça deve exceder em muito a justiça deles, porque o nosso externa quem nós somos. Se nós somos filhos da luz, essa luz ela não deve estar limitada a um espaço que possa fazer com que ela não brilhe. Pelo contrário, Cristo disse o seguinte: não se coloca uma candeia embaixo de uma cama. Se coloca a candeia onde? No topo, para que todos possam ver. A melhor imagem que nós temos sobre isso é que o mundo é como se estivesse em uma noite escura. Mas lá no horizonte você vê uma luz, um farol que brilha, que está sobre um topo, está sobre um monte. Um farol que brilha para que todo o exterior e os homens possam ver aonde há uma luz. E assim deve ser um crente. E assim deve ser um crente. Ele externa, ele coloca para fora aquilo que foi lançado para dentro. Então a sua vida fala aquilo que Cristo fez no seu interior, na sua alma. As suas vestes, a sua conduta, a sua voz, o seu jeito, as suas práticas e as suas obras mostram o que há no interior dele. O que há no interior dele. É por isso que, veja, nós nunca podemos negar aquilo que mostramos. Alguém, às vezes eu estou assistindo na televisão, né? Principalmente naqueles casos de polícia. Aí alguém que comete um homicídio, aí diz assim: não, mano, eu não sou assassino, não. Você cometeu um homicídio. A sua obra foi essa, então você é aquilo que sua obra diz que você é. Alguém que rouba e diz assim: não, eu roubei só saber, eu não sou ladrão, não. Não, você é ladrão. Você é ladrão. A sua obra diz quem você é. A sua obra diz quem você é. Veja, os crentes mostram fora aquilo que são. É por isso que todas as vezes que você tenta se desculpar daquilo que você fez de errado, além de estar mentindo, indo contra aquilo que Cristo disse, se dissermos que não temos pecado, e às vezes nós fazemos isso. Perceba que geralmente nós fazemos isso. Quando nós somos identificados no nosso erro, o que é que primeiramente nós fazemos? E eu exercito isso muito aqui com todos vocês. Quando eu digo assim: fulano, você fez isso, por que é que você... Aí a pessoa vai dar desculpa. Você simplesmente está dizendo assim: eu não tenho pecado, eu não fiz isso por causa disso. Mas admita logo: eu não fiz isso porque eu pequei mesmo. A palavra não diz isso, e eu não fiz isso, pronto, porque eu pequei.
Eu quero reconhecer meu eu quero abandonar e quero não mais fazê-lo. Irmãos, o nosso exterior diz verdadeiramente que nós somos. O nosso exterior não oculta isso. Não oculta isso. O nosso exterior proclama para o mundo as nossas práticas. Então, assim como Deus cuidou internamente da sua adoração, Ele cuida externamente do seu local. E veja, lembrando que na nova aliança, esse local onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, é, portanto, aonde? No meio do seu povo. Então, cuide da sua aparência, cuide das suas práticas, cuide das suas obras, cuide da sua voz, cuide da sua fala. E veja, e a gente vive num mundo onde a nossa aparência ela deve ser mais cuidada, até com vestir. Crentes devem ter cuidado com isso. Ultimamente eu venho me policiando, às vezes quando eu vou comprar uma calça, a primeira coisa que eu digo para mim, não, esse negócio de calça apertada nas pernas, por favor, nem bota para mim. Não, é porque é moda do inferno, não quero. Eu quero calça de homem. Onde é que tem calça de homem? As calçazinhas coladas nas pernas. Só retira longe de mim. As mulheres vão comprar saias, as vestes são extremamente perfilando o corpo. Perfilando o corpo. Veja, isso é característica de um mundo completamente perverso, distante da verdade de Deus, fora dos padrões estabelecidos. Fora dos padrões estabelecidos. O mundo está dizendo como é que nós devemos nos comportar. E a gente tem que entrar na contramão. Não é o mundo que diz como nós devemos nos comportar, são as Escrituras. Vocês sabem agora, vou dar esse exemplo aqui e encerro. Veja, nos Estados Unidos tem um problema muito grave agora com o pastor John MacArthur, um pastor batista, por sinal, um batista de tradição reformada. Então, o governador disse assim: olha, as igrejas têm que fechar. Ele disse: não vai fechar de jeito nenhum. Pelo menos as outras podem fechar, a minha não. A nossa igreja vai continuar aberta. Aí o governador disse assim: não, mas vai continuar aberta, mas tem que seguir esse trâmite. Não. Deus não estabeleceu que as pessoas têm que seguir esse trâmite para adorar Ele, não. Então, vai continuar do mesmo jeito. Aí a promotoria do Estado disse: então a gente vai lhe processar. Ele disse: não, pode processar, é problema de vocês. Qual a filosofia adotada pelo pastor MacArthur? Qual foi a filosofia do pastor MacArthur? A quem ele devia temor? A Deus, irmãos. Obedecer antes a quem? A Deus. Temer antes a quem? Ao Senhor. Entenda, não é se submetendo ao mundo que a gente vai agradar. A gente não tem nem preocupação em agradar o mundo. Não tem nem preocupação em agradar os homens. Veja, o nosso temor, o nosso serviço a Deus não é escutando os homens que nós seremos edificados na justiça, é escutando a Deus que os crentes serão levados a serem obedientes, tementes ao Senhor e andando na justiça do Senhor. Então é a Deus que nós devemos escutar, não é o mundo. Não, mas as autoridades farão isso. Então deixa fazer. Nós não mudaremos uma vírgula acerca disso. Vamos obedecer ao Senhor. O Senhor nos abençoe, irmãos, em nome de Cristo.